Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus Ministério Missão em Parauapebas, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, deixe também seus comentários para que a palavra de Deus possa alcançar mais vidas. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 2 da classe de adultos, a qual tem como tema a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Na lição passada, nós estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Conhecemos melhor a sua divindade, os seus atributos, tudo que ele age, que ele faz no meio da igreja. Nesta lição, nós entenderemos melhor a sua atuação, como ele age, o que ele faz, qual é o poder e o objetivo que esse Espírito Santo faz no meio da igreja. Tudo isso para que os redimidos, dentro do plano de redenção, possam glorificar o nome de Deus, exaltar o nome do Senhor Jesus. A leitura bíblica, o texto áureo dessa lição está em Atos capítulo 9, versículo 31, que vai dizer: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A verdade prática diz: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a convenção até ao final da jornada cristã. Então o Espírito Santo ele é atual nos dias da igreja, ele atua de maneira poderosa nos dias da igreja. E nós estamos estudando neste trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo. E falar do pentecostal, falar desse segmento tão importante, nós não conseguimos de maneira nenhuma e nem podemos deixar o Espírito Santo de fora. Porque o Espírito Santo, dentro deste segmento, é o que vai nos capacitar, é o que está nos conduzindo, é o que está atuando de maneira poderosa. Para quê? Para que outras vidas, através do seu poder, possam encontrar-se com Jesus Cristo, encontrar-se com o Senhor. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 16, versículo 7 até o versículo 13. Os objetivos específicos dessa lição em primeiro lugar, desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. Segundo, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. E terceiro, por fim, asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo também de quê, irmão Márcio? Da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo é quem atua, é quem age no coração, no ser humano, para que este ser humano possa voltar-se aos caminhos de Deus, aos caminhos do Senhor. Toda pessoa que vai à igreja, toda pessoa que lê a palavra, toda pessoa que tem em seu coração o desejo de falar, de orar, o desejo de falar das coisas de Deus, é o Espírito Santo que está atuando de maneira poderosa dentro do plano da redenção, A introdução dessa lição vai dizer o seguinte: aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo, é verdade, e agora vamos estudar sobre a sua ação dentro do processo de salvação. Dentro da igreja, dentro dos salvos, o Espírito Santo está atuando de maneira poderosa para que outras pessoas possam conhecer a Jesus Cristo. E ele vai usar alguns aspectos importantes, que é, em primeiro lugar, o seu poder que é soberano, o seu poder que é sobrenatural, o seu poder que adentra até o profundo da alma do ser humano, conhecendo as suas necessidades e os seus anseios, e faz com que esse ser humano se volte para o Senhor, se volte para Deus, porque o Espírito Santo ele conhece, cada um conhece as suas necessidades. O primeiro ponto dessa lição vai tratar o seguinte: o Espírito Santo como promessa
A salvação da humanidade foi um projeto de Deus, trino e uno, planejado antes da fundação do mundo. Como assim, irmã Márcia? Jesus Cristo é eterno, o Espírito Santo é eterno e Deus é eterno. Essas três pessoas fazem parte da Trindade Santíssima. Os três estão interligados um no outro, o mesmo pensamento. Os três, eles atuam de maneira poderosa na vida da humanidade para a glória de Deus Pai. Os três têm o mesmo poder, têm a mesma autoridade, é da mesma substância, e os três são Deus. Um só Deus subsistente em três pessoas. Mas eles agiram antes da fundação do mundo para que os salvos de hoje pudessem ter sido salvos. É o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, que vai dizer, como também nos elegeu nele, nós fomos elegidos em Jesus antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus, com a sua presciência, ele nos escolheu a igreja de Jesus Cristo antes da fundação do mundo. Que coisa gloriosa, que coisa magnífica que o Senhor Jesus fez com nós. O nosso Deus, ele está fora do nosso tempo. O nosso tempo aqui, ele é cronos, Nós andamos e obedecemos à cronologia humana. O tempo de Deus é um tempo que está fora do nosso tempo. Por quê? Porque o nosso tempo tem início e tem fim. E o nosso Deus está fora do tempo, ou seja, ele está na eternidade. E a eternidade não tem início e nem tem fim. Por este motivo, ele conhece o passado, o presente e o futuro. E pela sua presciência de conhecer o nosso futuro, ele já nos elegeu nele, em Deus, desde a fundação do mundo. Hoje Jesus saberia, posso até dizer assim, saberia quem seria salvo. Não que ele decretou, mas que ele, pelo seu preconhecimento, ele saberia aqueles que aceitariam a Jesus, que aceitaria a promessa de Deus. Primeiro subtópico vai tratar o seguinte: a promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano, e não só um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Deus anunciou diversas vezes e diversas maneiras pelo profeta a vinda do seu Filho como Salvador do mundo, conforme Romanos capítulo 1 e versículo 2. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai dizer o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Nos últimos dias da humanidade, a primeira era cristã, falando a partir do nascimento de Jesus até a sua morte, e todos os seus discípulos que anunciaram o Evangelho de Jesus, falando disso, o próprio Deus fala nas Sagradas Escrituras que nos últimos dias falou-nos pelo Filho, falou-nos por Jesus. E Jesus foi anunciado pelos profetas, Jesus foi anunciado pelos que antecederam a sua vinda, e nos últimos dias Jesus Cristo, a própria palavra viva, a própria palavra encarnada se fez carne e falou-nos todas as coisas, e isto, pela misericórdia do Senhor, foi registrado nas Sagradas Escrituras. E nós temos a plena liberdade hoje de conhecer a vontade de Deus através de Jesus Cristo, através daquilo que Ele fez por nós para salvar toda a humanidade. E esta promessa messiânica, meus queridos irmãos, ela está ativa e viva no coração daqueles que obedecerem a sua palavra e que crerem como que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isto é importante. No Novo Testamento, esta promessa messiânica também foi confirmada conforme Mateus capítulo 12, versículo 18 e Lucas capítulo 4, versículo 18 e 21. No Antigo Testamento também essa promessa do Espírito Santo foi testemunhada, como eu falei agora há pouco, pelos santos apóstolos, como por exemplo o profeta Isaías,
que declarou que o cordeiro mudo viria à terra e queria ser entregue ao matadouro, Isaías capítulo 53, se eu não me falha a memória, e ele então se entregaria voluntariamente por amor de muitos, né? O cordeiro imaculado, sem mácula, sem pecado, se entregaria em favor de toda a humanidade. No segundo subtópico, vai dizer o seguinte: na antiga aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecoste. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacitação de pessoas para as obras específicas, como por exemplo de profetas. O Espírito Santo descia de maneira temporária sobre o profeta, capacitava ele a dar uma mensagem, a falar a mensagem do Senhor, e depois se recolhia. O Espírito Santo não ficava de maneira permanente como após a morte de Jesus Cristo, como após a ressurreição de Jesus Cristo e a sua ida ao céu. Porque Jesus foi ao céu e enviou o Consolador. E agora esse Consolador, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, habita dentro de nós. Agora ele nos capacita dentro de nós. Ele apenas não vem como no Antigo Testamento, de maneira temporária, mas ele agora habita no nosso ser e nos ensina, aqueles que são crentes em Jesus Cristo, nos ensina a cada dia mais a estar no centro da vontade do Senhor. Terceiro subtópico, a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, Jesus Cristo falando no versículo 7. Convém da leitura bíblica em classe. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória da cruz, né, de Jesus Cristo na cruz do Calvário, conforme Atos capítulo 2, versículo 32 e 33. Jesus falou que se ele não fosse, se ele não voltasse para o Pai, o nosso Pai não enviaria outro Consolador. Ou seja, o próprio Jesus estava aqui ensinando, consolando, falando do reino dos céus para as pessoas, mas quando ele se manteve ausente, voltou ao céu, o próprio Deus enviou outro Consolador, não mais para ficar ao lado, que nem Jesus ficou, não mais para trabalhar de maneira como ele trabalhava no Antigo Testamento, que vinha, empoderava-se, vinha e ficava, ensinava uma pessoa de maneira temporária a agir de maneira poderosa e depois voltava. Não, agora ele está aqui mediante a ida de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a morte e ressurreição de Jesus e a sua ida ao céu. E agora ele está aqui dentro do nosso ser, nos ensinando todas as coisas. Ponto número 2, o Espírito Santo consola e ensina. Subtópico 1, o Consolador, versículo 7. O versículo 7 da nossa leitura bíblica em classe vai dizer o seguinte: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Jesus usa essa expressão, enviá-lo-ei, porque é da mesma vontade do Pai, a sua vontade. Os dois estão um. A relação intertrinitariana, nós vimos isso na lição número 1, que é o Espírito Santo é da mesma substância do Filho e do Pai. Ou seja, os três agem de maneira completa, de maneira única para a salvação da humanidade. E quando Jesus Cristo fala que ele o enviá-lo-ei, é porque é a mesma vontade do Pai, é a mesma vontade dele, e ele então enviaria esse Consolador. E o que é esse Consolador? Como nós podemos entender? O Consolador, nós vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo como Filho. O termo grego parakletos vem da preposição para, ao lado de, ou então está próximo. E o verbo kaleo vem da preposição que significa chamar, convocar. Sendo assim,
Esta palavra ela significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador ou ajudador. Já no Novo Testamento, isto aparece 5 vezes no Novo Testamento e se refere também ao Espírito Santo, conforme João capítulo 14, versículo 16 e 26 e João capítulo 15, versículo 26. É também traduzida para o Senhor Jesus como um advogado, conforme João capítulo 1, versículo 2 e 1. Então as Sagradas Escrituras, elas testemunham e elas testificam que o Consolador, aquele que está nos consolando, nos auxiliando, ele nos auxilia para a glorificação de Deus Pai e nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda nas nossas necessidades, nos consola para que nós possamos então estar animados a cada dia, alegres com a presença do Senhor, nosso Deus. Subtópico número 2 deste segundo ponto vai tratar o seguinte: o ensinador. O Espírito Santo, ele consola e ele também vai ensinar. Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos fará lembrar daquilo que Jesus falou. É o que diz aqui, continuando aqui a nossa lição: o Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade. Razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador, conforme João capítulo 14, versículo 16. Da mesma consubstancialidade, o mesmo poder, a mesma majestade, a mesma autoridade. Jesus Cristo, ele se compara com o Espírito Santo, chamando de outro consolador. Aquele com a mesma prerrogativa do Filho, né? Jesus disse que o Pai ensina, conforme João capítulo 6, 45. O ensino era da parte do ministério de Jesus, conforme Marcos capítulo 4, versículo 23, que vai dizer: e percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Jesus ensina, o Pai ensina, o Espírito Santo, ele consola e também nos ensina, fazendo-nos lembrar de todas as coisas que Jesus Cristo fez. Subtópico número 3 deste segundo ponto vai dizer o seguinte: o ajudador. A versão revisada da Almeida traduz Paracletos por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final da nossa jornada. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. O Espírito Santo ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas. É o que diz Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No momento das nossas angústias, das nossas fraquezas, das nossas necessidades, às vezes por problemas psicológicos, às vezes por estarmos com o nosso pensamento ou o nosso comportamento de uma maneira muito estressada. Às vezes nós não temos forças para falar com o Senhor, para orar, para pedir a Ele, mas só a nossa intenção de nos aproximar a Deus e querer ter este relacionamento com o Senhor, com esse sofrimento interno e falando com o Senhor, mesmo que seja em pensamento, o Espírito Santo, ele age em nosso favor com gemidos inexprimíveis. Por quê, meus queridos irmãos? Porque o Espírito Santo conhece as nossas necessidades. Ele sabe até onde a gente pode ir. Ele sabe aquilo que nós podemos fazer, até onde nós podemos fazer, até onde nós podemos caminhar. E quando nós encerramos as nossas possibilidades de alcançar algo que nós podemos alcançar, ele então continua nos ajudando, nos intercedendo diante do Pai e mostrando: meu Pai, aquele homem é fraco, aquele homem é falho, derrama ainda mais as tuas misericórdias, ele tem fé em Deus, ele está te servindo com sinceridade, ele está te servindo com todo o amor do coração, com todas as suas forças, porém ele está sem forças. Ajuda ele, Pai. O Espírito Santo faz isso por nós e sem ele, meus queridos irmãos,
sem a atuação do Espírito Santo dentro do plano da redenção, nós já teríamos desfalecidos e afastados do caminho do Senhor. Porque é Ele quem vai nos dar força, é Ele quem vai nos capacitar, nos conduzir. Eu tenho o maior prazer de falar do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, meus queridos, é aquele em quem vai nos, até no final de todas as coisas, no arrebatamento da igreja, é Ele quem vai nos conduzir aos céus. O Espírito Santo, ele está conosco, nos ensinando, nos conduzindo. É Ele que vai nos preparar a cada dia para fazer a vontade de Deus. Sem Ele, nós não conseguiríamos, pela nossa natureza pecaminosa, nós não conseguiríamos, porque todos nós somos pecadores, conforme Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pela nossa natureza, nós não conseguiríamos chegar aos pés do Senhor. Agora, pelo Espírito Santo, que vai nos renovando, nos capacitando, nos direcionando, nós chegamos novamente aos pés do Senhor e Ele aceita a nossa oração, as nossas súplicas. Glórias a Deus por isso. Terceiro ponto, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. A obra de Deus, a obra expiatória, do Senhor Jesus, Ele tem este poder através do Espírito Santo que vai convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo, ou Ele vai também condenar, reprovar aqueles que rejeitaram a voz do Espírito Santo. Aqueles que rejeitam a voz do Espírito Santo, que endurece o coração para que essas pessoas não ouçam o Espírito Santo. Primeiro subtópico deste terceiro ponto: o Espírito Santo convence o mundo do pecado. É interessante aqui, meus irmãos, que nós vemos que a palavra convencer, que dá a ideia de, na verdade, tem a ideia de persuadir. O convencer aqui no verso 9 da nossa leitura bíblica em classe, ela dá essa ideia de persuadir. Ele convence, e o homem tem o poder, pelo seu livre-arbítrio, de rejeitar o Espírito Santo. Então, na verdade, originalmente, é persuasão, persuadir. O Espírito Santo, ele trabalha influenciando o homem a se convencer da justiça, do pecado e do juízo. E é interessante que neste primeiro subtópico, o Senhor Jesus aqui falando, ele não falou pecados, mas ele disse pecado. Pecado, isso significa que ele não está falando de alguns pecados de maneira geral. Todas as transgressões humanas, da natureza pecaminosa e de todos os outros pecados, mas ele está falando de um único pecado, que é o pecado da incredulidade. Este pecado, meus queridos irmãos, quem não crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, como Filho de Deus, já está condenado. Veja o que diz João capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito, Filho de Deus, conforme João capítulo 3, versículo 18. As Sagradas Escrituras atestam o pecado da incredulidade sem o convencimento da pessoa que Deus se manifestou aos homens através do Filho, já torna essa pessoa automaticamente condenada e longe da eternidade ao lado do Senhor, ao lado de Deus. Segundo ponto, subtópico, o Espírito Santo convence o mundo da justiça, versículo 10 da nossa leitura bíblica em classe. A justiça a que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo, conforme João capítulo 8, versículo 46. Essa justiça impecável do Senhor, ela é uma justiça que não tem falhas. A justiça humana, ela é falha. As leis humanas, elas são falhas. Mas a lei de Deus, a lei do Senhor, ela não é falha. Ela julga com perfeição o pecador. Ela julga com perfeição. E o Espírito Santo, ele vai persuadir ao homem a se convencer que haverá uma justiça no futuro. Que há uma justiça de Deus
E essa justiça de Deus precisa, vai ser, melhor dizendo, concretizada no futuro. Subtópico 3, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Eu quero aqui fazer um esclarecimento. O mundo não quer dizer o sistema mundial, mas o mundo aqui quer dizer pessoas deste mundo, todas as pessoas que estão aqui neste mundo. Porque o mundo, como sistema, já é do maligno, Mas as pessoas são de Deus, foram criados para adorar ao Senhor, são criaturas de Deus, e as pessoas então precisam saber que haverá um juízo. Mas o que Jesus estava falando? Jesus estava falando que esse juízo quer dizer que o príncipe do mundo já está julgado, né? E que Satanás foi derrotado com a vitória de Cristo no Calvário, conforme João capítulo 12, versículo 31 a 33, e João capítulo 14, versículo 30. No Calvário, quando Jesus disse, está consumado, todas as dívidas dos pecadores foram perdoadas neste momento, para aqueles que entregam a sua vida a Jesus Cristo, para aqueles que entregam a sua vida ao Senhor. Então, o juízo já foi feito e Satanás já está derrotado pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. E também ele vai falar do julgamento futuro, porque no futuro todas as pessoas serão julgadas conforme as suas obras, e Satanás então será concretizada a sua ida diretamente ao lago de fogo em enxofre. Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz, e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será consumado na consumação dos séculos, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Ainda hoje, meus queridos irmãos, para finalizar aqui a nossa lição, Satanás está agindo de maneira poderosa, está lutando para derrubar a igreja do Senhor, mas Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Satanás já sabe que a sua derrota já está concretizada, já está anunciada, e ele quer levar o máximo de pessoas possíveis com ele. Mas nós estamos aqui com o Espírito Santo, e o Espírito Santo está nos convencendo, está nos ajudando, está nos dando poder para vencer todas as ciladas do inimigo. E o mais importante é que nós continuemos, agindo através da atuação do Espírito Santo, que é o tema desta lição, a propagar o Evangelho do Senhor, a anunciar as grandezas de Deus, para que mais pessoas possam conhecer a Jesus e estar com Ele na eternidade, entregar a sua vida a Ele e estar com Ele na eternidade. Irmão Márcio, você está falando de quê? É literalmente se converter a Jesus Cristo, de verdade, entregar a sua vida a Ele, e com isso, eu tenho certeza que a nossa vida será muito melhor com as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, espirituais, que eu quero dizer, e no futuro nós estaremos para sempre com Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Rápidos comentários aqui dessa primeira lição. A próxima lição nós estudaremos um tema também bastante importante, que é o batismo no Espírito Santo, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Jesus Cristo nos conceder mais esta oportunidade.